Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, é um prazer e uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês para estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Este programa é um programa do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar a lição de número 13, a última lição deste trimestre, que tem como título Sobre a Família e a Sua Natureza. O texto áureo da nossa lição se encontra em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, que diz assim: Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. A verdade prática afirma: o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo como união entre um homem e uma mulher, nascido macho e fêmea. Muito bem, meus queridos telespectadores, o programa Escola Bíblica Dominical em Debate está apenas começando. Fique conosco aqui, temos a companhia do professor Calafange, que vai, juntamente comigo, estudar com vocês mais esta lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos fazer um breve intervalo e já já retornaremos. Muito bem, meus amados amigos, irmãos, telespectadores da Escola Bíblica Dominical em Debate, né? É uma alegria, mais uma vez, estarmos aqui aprendendo uns com os outros, discutindo mais e mais sobre a Palavra de Deus, sobre a sua vontade para as nossas vidas. Pela graça de Deus, como disse o professor Fábio, chegamos à última lição do trimestre, né? Esse trimestre que nós estamos estudando a razão da nossa fé, né? Assim cremos, assim vivemos. Nessa lição, estudando sobre a família e a sua natureza. Hoje nós temos alguns objetivos a traçar, a alcançar nesta lição. Entre eles, a formação, né, do ser humano, mostrar como se formou o ser humano, o homem, a mulher, explicar a origem da família, como também o papel da mulher na sociedade, na época de Israel, a sociedade judia, né, judia. Especificar os princípios básicos da família e também conscientizar os crentes acerca dos desafios enfrentados pela igreja de hoje, né? Então é um tema atualíssimo, temos visto no nosso dia a dia, na nossa atualidade, as diferentes posições com relação à família. Nós temos como base a Bíblia Sagrada, temos como fundamento maior esta palavra, esses princípios que para nós eles são inegociáveis e são imutáveis. Mas a sociedade, nós vemos principalmente na atualidade, vem tentando diversificar, vem tentando mudar esses princípios que a Bíblia Sagrada imprime, que a Bíblia Sagrada estabelece, que ela é a palavra de Deus. Nós bem sabemos que a Bíblia, nos seus 66 livros, é Deus se revelando ao homem, demonstrando como nós devemos agir, quais são os fundamentos, né, para a sociedade humana. Então hoje nós estaremos discutindo isso. Então, nós teremos aqui 4 tópicos para discutir e atingir esses objetivos, onde nós vamos ver a origem no primeiro tópico, no segundo nós vamos ver sobre a família, no terceiro, princípios básicos, e aí é onde nós vamos trabalhar justamente esses princípios básicos dentro da família, princípios bíblicos, né, há de se dizer, como também no último tópico nós estaremos estudando sobre o desafio da igreja na atualidade. Então, fique aí, fique conosco, nós vamos aprender bastante juntos um com o outro. Professor Fábio. Isso mesmo, professor Calafange, meu querido telespectador. O nosso tópico primeiro da lição, que fala sobre a origem do homem e da mulher. E no tópico 1.1, com relação ao homem e à mulher, vemos na palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então o homem não é produto da evolução, não é produto do acaso, mas o homem é criatura de Deus. Quando eu falo homem, no sentido de o ser humano, o homem e a mulher são pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Então, em termos de natureza, eles são iguais diante de Deus. E Deus criou
a ambos com um propósito. Diz o relato bíblico que, primeiramente, Deus criou Adão, e no versículo 2 do capítulo, no versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Versículo 24, portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então nós vemos que Deus criou o homem e a mulher, e eles são importantes, né, para a complementação. Isso revela a igualdade de ambos, macho e fêmea, homem e mulher, como portadores da imagem de Deus. Não há nenhuma superioridade do homem como criatura de Deus. O homem não é superior à mulher, e nem a mulher superior ao homem ou inferior ao homem. Como criaturas de Deus, tanto o homem como a mulher, eles são compostos de corpo, alma e espírito, e há, como diz o nosso comentarista, eles ambos aparecem juntos, mostrando a igualdade ontológica do homem e da mulher. E quando Deus reuniu esse casal, como a gente já leu aqui nos versículos da leitura bíblica em classe, Deus instituiu o que chamamos hoje de casamento. Então, o casamento é uma instituição divina, criada por Deus, e o primeiro celebrante do casamento, do primeiro casamento aqui da terra, foi o próprio Deus, que celebrou o casamento entre Adão e Eva. E Deus, ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Então, o homem, a sua constituição natural, psicológica, corporal, espiritual, Deus criou o homem com essa necessidade de ter uma esposa, como também criou a mulher com a necessidade de ter um esposo, porque ambos se complementam. Porém, Deus também não condena aqueles que querem ser eunucos, aqueles que não querem casar. O casamento não é uma obrigação. Então, quem quiser viver solteiro não tem nenhum problema, desde que viva em pureza sexual, e seja feliz. Então, nem todo mundo tem esse dom. Inclusive, Deus também, às vezes, pode vocacionar alguns para isso, para serem eunucos. Então, existe essa possibilidade, mas é uma coisa muito específica e particular. O celibato é algo muito específico e particular, vocacional entre Deus e determinadas pessoas, sejam homens ou mulheres. Professor Calafange, a gente vê aqui no relato, conforme o tópico 1.2 da nossa lição, que depois que Deus criou o homem, ele formou a mulher, e a Bíblia ela dá vários detalhes da metodologia que Deus usou para criar a mulher. É verdade, professor Fábio, e dentro daquilo que o senhor já vem falando, nós percebemos a forma singular com que Deus criou a mulher. Nós percebemos justamente a forma que Deus criou. Diz a palavra do Senhor, o relato bíblico no livro de Gênesis, que o Senhor não tinha, da criação até então criada, não tinha alguém que estivesse diante do homem à sua altura, que estivesse como diante dele, assim como diz o termo na leitura bíblica. E nós temos que perceber que o Senhor viu que era necessário, viu que não era bom que o homem estivesse só. Diz a palavra do Senhor, o relato bíblico, que da carne do homem, da costela dele, veio a tirar uma parte e formar ali a mulher. E a intenção de Deus não era formar alguém que fosse superior ao outro, mas a própria palavra usada no termo bíblico é de uma adjuntora, é uma auxiliadora, alguém que estivesse como diante dele. Então, na realidade, esse dever que se tinha, o propósito inicial que Deus tinha para com a humanidade, era que através desse casal, que através desses seres humanos, homem, o macho, a mulher, a fêmea, que Deus pudesse cumprir o propósito e que a humanidade viesse a crescer, viesse a se multiplicar e que os propósitos de Deus fossem realizados através desse casal. E aí não vem essa questão de um ser superior ao outro, Quando vemos Paulo ensinando lá na igreja de Coríntios sobre essa questão, mas ele demonstra a submissão da mulher, não pelo fato dela ser inferior, não pelo fato de o homem ser superior a ela,
mas que Deus instituiu, e aí Paulo ele faz essa comparação, essa analogia, até mesmo como Cristo como cabeça da igreja, né? Assim como o homem é o cabeça da família. Mas nós percebemos, e vamos discutir um pouco mais à frente, justamente como é que se dá essa função, como se exerce essa função dentro da família, quais os papéis, né, tanto da mulher como do homem dentro da família, dentro do casamento. E aí é dentro desse raciocínio bíblico que nós vamos discutir e acrescentar mais algumas coisas nos próximos tópicos. É isso mesmo, professor Calafange, você citou aí, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, diz assim a palavra de Deus: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, essa afirmação paulina não fala de uma superioridade em termos de pessoa, de natureza, mas é uma espécie de hierarquia funcional. Deus tinha que estabelecer, porque tanto na família como na comunidade, em qualquer lugar, em qualquer ajuntamento social, precisa ter uma liderança, precisa de um líder, precisa de alguém que lidere, que dê as coordenadas. E Deus tinha que escolher, e escolheu Adão, escolheu o homem. Então é uma espécie de hierarquia funcional e não uma questão de superioridade de um sobre o outro. Ainda com relação ao versículo 18 da leitura bíblica em classe, quando diz, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele, eu gosto muito da tradução, Calafange, da NVI, neste versículo, que diz assim, alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então a esposa é alguém que auxilia o marido e que corresponde a ele. Muito bem, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa, vamos fazer mais um intervalo e já já retornaremos. Muito bem, meus amados irmãos, amigos, telespectadores, estamos de volta, né, com mais um tópico dessa lição que nós estamos estudando, falando sobre a família, né, e a sua natureza. E agora nós vamos adentrar no tópico 2, onde nós vamos falar sobre a família. E aí nós vamos ver justamente como aconteceu esse conceito de família, justamente em meio aos hebreus, né, entre o povo judeu. E aqui nós vamos perceber, olhando para o povo judeu, olhando para a nação de Israel, nós percebemos como era a estrutura familiar, né? Era uma estrutura familiar que o seu desenvolvimento socioeconômico era mais voltado para a agricultura. E aí nós percebemos que até mesmo esse desenvolvimento se dava através da família, né? A família com aquela sua célula principal, o pai, a mãe, os filhos, que nem sempre, né, nós temos exemplos bíblicos, nem sempre existiam os filhos, às vezes era só o pai e a mãe, não tinha condições de gerar filhos, mas a questão é que a própria agricultura, a própria economia, ela inicialmente se girava através da família, né? Nós vimos que eles lançavam mão de parentes mais próximos, se juntavam e aí conseguiam chegar mais fácil, né, com mais facilidade, ao seu mantimento, ao desenvolvimento da sua parte financeira. E olhando para o povo de Israel, para essa família nuclear, né, como nós vimos, é que nós percebemos como se dava a família naquela época. Adentrando aqui ao subtópico 2, do tópico 2, nós vemos o papel da mulher na sociedade israelita. E aí nós percebemos justamente que a mulher ela era altamente participativa na função também das tarefas do lar, das tarefas que envolviam também a questão financeira da família. Nós percebemos que a mulher ela não estava adestrita simplesmente à questão de cuidar dos filhos, mas que ela cuidava das tarefas, dividia as tarefas juntamente com seu marido e, além dessas tarefas, também ela exercia esse cuidado, esse mantimento, aquele aparato que se dá na criação dos seus filhos. Mas nós percebemos que ela era diretamente ligada também, compartilhava das tarefas da família. Não é assim, professor Fábio? Isso mesmo, professor Calafange. A família começa com o casamento entre um homem e uma mulher, e daí vem, como fruto desse amor, vem os filhos, e depois vem netos,
e noras, genros. E era muito comum as famílias viverem juntas, formando ali um clã, e às vezes era muito comum também ter empregados, né, ou escravos. Assim era a estrutura de família patriarcal lá do Antigo Testamento, lá no Oriente Médio. Essa era a estrutura familiar. Evidentemente que esses arranjos sociais de família dependem da cultura de cada sociedade, mas o que é bíblico é que o casamento, a família começa com o casamento de um homem e de uma mulher, os filhos são frutos desse amor e cada um tem papel relevante na família. E com relação à divisão de tarefas, a funcionamento da família, Deus estabeleceu o homem, o marido, como líder e o cabeça da família, né? E a esposa, a sua companheira, a sua auxiliar, a sua adjuntora, e que tem também o dever de respeitá-lo. O marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e a esposa respeitar e se submeter à autoridade do seu marido. No tópico 3 da nossa lição de hoje, fala sobre os princípios básicos do casamento. Então nós vamos ver no tópico 3.1, que é sobre a questão da instituição do casamento, a sacralidade do casamento, e depois vamos ver alguns princípios básicos do casamento, como a monogamia, a heterossexualidade e a indissolubilidade. Para começar, aqui o nosso comentarista, no tópico 3.1, ele fala que o casamento é a mais fundamental de todas as relações sociais. Trata-se da união íntima e verdadeira entre duas pessoas de sexos opostos que manifestam publicamente o desejo de viverem juntas mediante um pacto solene e legal. Não existe no universo uma união mais íntima do que a que existe entre um homem e uma mulher. E Deus foi quem criou a família, estabeleceu a família para companheirismo mútuo e felicidade, para uma convivência amorosa entre o homem e a mulher. E Deus disse em Gênesis 2:24, portanto deixará o varão, ou seja, o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, quando acontece isso, cria-se uma nova família, cria-se uma nova entidade familiar. E aqui a gente já vê nesse versículo, na expressão, e serão ambos uma carne, que um dos princípios do casamento, que não foi muito discutido aqui pelo nosso comentarista, mas é que o casamento é monossomático, tem uma união de corpos entre o marido e a mulher. Os dois formam um só corpo. Então, nós temos aqui vários princípios básicos para o casamento, como a monogamia, heterossexualidade e indissolubilidade. Professor Calafange, o que é que seria essa monogamia? Explica aqui para os nossos ouvintes do programa Escola Dominical em Debate. Muito bem, professor Fábio. Quando nós estamos falando de família, família como a instituição divina, nós temos que perceber que para que essa família ela venha subsistir, para que essa família ela venha lograr êxito na vida da família, a família como a célula principal da sociedade, é interessante que alguns princípios básicos tenham que ser cumpridos. E não são princípios criados por uma cultura, mas princípios que foram realmente criados por Deus, orientados por Deus através da sua revelação. E um desses princípios é a monogamia, ou seja, é o casal, que é os agentes principais da família, homem e mulher, macho e fêmea, eles terem uma relação onde diz a palavra, como foi dito já, que tem que formar uma só carne. É um envolvimento que rompe várias barreiras, inclusive a emocional, é um envolvimento mais íntimo que tem em meio à sociedade. E esse envolvimento tem que ser um envolvimento singular, tem que ser um envolvimento único. Quando nós falamos de monogamia, nós estamos falando que um homem ter só uma mulher, um homem se entregar só para uma mulher e uma mulher se entregar só para um homem. Diferente do que nós vemos em algumas culturas,
E até mesmo em nosso próprio país nós percebemos essa forma de trabalhar, essa forma de agir, essa forma de viver, onde nós vemos homem com várias mulheres, uma mulher com vários homens, mas isso aí foge do projeto de Deus. É importante ressaltar que é possível se viver diferente disso. A questão não é você conseguir viver num casamento ou numa relação monogâmica ou com vários parceiros. Pode-se viver. A questão é que Deus, como Criador, Ele, como conhecedor de todas as coisas, Ele tem um projeto singular para a família e, consequentemente, para a humanidade. Quando nós ferimos esse projeto, quando nós ferimos esses princípios, algumas coisas negativas acarretarão sobre a família e, consequentemente, sobre a sociedade. Então, uma característica principal que nós podemos destacar já inicialmente é a monogamia. É um casamento entre um homem e uma mulher. Não é assim, professor Fábio? É verdade, professor Calafange, meus queridos telespectadores do programa Escola Dominical em Debate. 1 aos Coríntios, capítulo 7, no versículo 2, diz assim: mas por causa da impureza ou prostituição, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então, nada de alfa 1, alfa 2, diamante, etc. Mas é um homem com uma mulher e uma mulher com o seu marido. E o interessante, nos chama a atenção, professor Calafange, em Mateus capítulo 19, versículo 1 em diante, perguntaram a Jesus a respeito do divórcio e tal, e Jesus, para responder sobre aquela pergunta, Jesus ele chamou a atenção do princípio da criação. Jesus chamou a atenção do livro de Gênesis para esse fato, e esses ensinamentos a respeito da família, a respeito desses pilares do casamento, são ensinamentos que remetem à natureza humana, à natureza do casamento, à criação, à questão a naturalidade das coisas, no princípio, como Deus estabeleceu. Mas o nosso tempo já se foi do segundo bloco, vamos fazer mais um intervalo e já retornaremos para conversar com vocês a respeito do tópico 3.3 da heterossexualidade. Fique conosco e daqui a pouco a gente volta. Muito bem, meus caros telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos de volta. A lição de hoje é a última lição do trimestre, lição de número 13, que tem como título Sobre a Família e a Sua Natureza. Por falar em natureza, não tem como a gente fugir dos princípios estabelecidos por Deus aqui no livro de Gênesis. Em primeiro lugar, Gênesis 2:18 diz que não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então, aqui o casamento é entre um homem e essa adjuntora. Mas quem é essa adjuntora? Aqui já está o substantivo aqui feminino. No versículo 24 diz: portanto, deixará o varão, ou seja, o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, ou seja, fêmea, e serão ambos uma carne. Então, um dos princípios do casamento é a heterossexualidade. Casamento é estabelecido por Deus entre um homem e uma mulher. Quando dois homens se juntam e têm uma relação homoafetiva, ou quando duas mulheres se juntam e têm uma relação homoafetiva, não podemos chamar isso de casamento. É um comportamento estranho aos princípios da criação de Deus, mas que não é casamento. Pode ser união civil, como garante aí a lei do país, não só do Brasil, mas de outros países, mas isso não é casamento. O casamento é entre um homem e uma mulher que se une, por meio do amor. O homem se une sexualmente à sua esposa como resultado do amor conjugal, não somente para procriar, mas para uma vivência afetuosa, agradável
e prazerosa. O homem e a mulher, eles se complementam também com relação ao sexo, né? Se complementam em várias áreas da vida, mas também se complementam em relação ao sexo. E Deus foi quem criou o sexo. O sexo não é pecaminoso em si mesmo. Foi Deus quem criou o sexo, foi Deus quem criou o corpo do homem, que foi Deus quem criou o corpo da mulher, foi Deus quem criou os impulsos sexuais e a natureza, a biologia tanto do homem como da mulher, ela se complementa, tem essa necessidade, né, da vida sexual que Deus estabeleceu para ser vivida e praticada dentro do casamento. O casamento entre um homem e uma mulher é fundamental para que haja procriação, porque 2 homens não podem procriar. 2 mulheres também não podem procriar, somente o casal heterossexual é que pode procriar, e Deus disse, né? Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, um dos propósitos do casamento é a procriação, mas não é o único propósito do casamento, não é? O outro propósito do casamento é a felicidade, a satisfação, o companheirismo entre o homem e a mulher, a mutualidade. Inclusive, Deus se agrada e Deus quer que o homem satisfaça sexualmente a sua esposa e a esposa satisfaça sexualmente ao seu marido. Então, o relacionamento sexual aprovado na Bíblia é de um homem e de uma mulher dentro do matrimônio, homem nascido biologicamente, geneticamente homem, e mulher nascida geneticamente mulher. Sobre essa questão do homossexualismo, da prática homossexual, que é muito comum, existe aí na sociedade, isso aí é um comportamento. Não existe nenhuma base genética, biológica, para afirmar que uma pessoa nasce gay. Não existe isso. O sexo é definido biologicamente. O homem tem cromossomos XY, mulher cromossomos XX, e é assim a natureza, é assim a criação. A Bíblia descreve o homossexualismo como uma prática pecaminosa, antinatural, que desagrada a Deus, como também é antinatural, como também desagrada a Deus, a pedofilia, o adultério, a fornicação e assim por diante. A prática sexual foi estabelecida por Deus, é uma bênção de Deus para o homem e a mulher, para praticarem dentro do casamento. É por isso que a Bíblia diz lá em Hebreus: bendito seja o seu manancial, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém os que se dão à prostituição e à impureza, Deus os julgará. Então, o sexo é santo, praticado dentro do casamento, entre um homem, nascido homem, e uma mulher, nascida mulher, e que tem um compromisso de casamento entre ambos. Verdade, professor Fábio. É um assunto bem interessante de se falar, necessário, né? Principalmente esse ponto que nós estamos a falar sobre a heterossexualidade, né? Onde nós percebemos que no projeto original de Deus, até mesmo para a subsistência humana, necessário se faz que esse relacionamento aconteça entre homem e mulher, entre macho e fêmea. Nós observamos em meio à nossa sociedade, nem só na nossa sociedade, mas não nessa sociedade moderna ou pós-moderna, mas nós vemos desde a antiguidade, desde que o homem, desde que o pecado adentrou o mundo, o homem cada vez mais vem se distanciando de Deus, se afastando de Deus e também do seu propósito, para o ser humano. Nós percebemos em nossa sociedade essa prática existente, da homossexualidade, essas relações homoafetivas, e de princípio nós podemos dizer que, como seres humanos, como cidadãos, nós respeitamos a decisão de cada um. Nós temos que respeitar o modo que cada um quer viver, mas nós, como salvos na pessoa de Jesus Cristo, conhecedores da palavra de Deus, nós temos que expressar verdadeiramente qual o propósito de Deus para a família. E esse propósito se dá através de um relacionamento heterossexual. Então, o que nós estamos a falar, ensinar com base na palavra de Deus, é justamente aquilo que é o propósito, o projeto original de Deus. Então, nós temos que denunciar, nós temos que mostrar, à luz da palavra de Deus, qual é a vontade de Deus para a humanidade. Quando falamos isso, nós estamos
indo de encontro, agindo como preconceituosos, não. A Bíblia Sagrada, o próprio Deus, ele está de braços abertos para todos quantos queiram se voltar para Ele. A igreja do Senhor aqui na terra é um braço estendido e está de braços abertos para receber, né, para dar todo amor a esses que estão aí em dificuldade ou até mesmo que estejam em pecado. Mas nós temos que falar a verdade, nós temos que falar aquilo que a palavra de Deus nos dá respaldo, e não só respaldo, mas nos dá a responsabilidade de falar. Deus, ele tem um propósito singular, ele tem um projeto singular, e esse projeto para a família é que a família se dê através de um relacionamento heterossexual entre um homem e uma mulher. Obviamente, se alguém tem uma decisão diferente, tem que ser respeitada. Mas nós temos que dizer à luz da palavra de Deus, porque tudo quanto foge do projeto original de Deus, traz consequências maléficas para a sociedade, e nós podemos perceber isso. Não é isso, professor Fábio? Verdade, professor Calafange, meu querido telespectador, quando ensinamos e falamos a palavra de Deus com relação à prática homossexual, não temos nenhum direito de ser homofóbicos, não temos nenhum direito de ter problemas de discriminação e falta de amor com os homossexuais. Os homossexuais são pessoas como qualquer outra, foram criadas à imagem e semelhança de Deus como qualquer outra. Ninguém nasce gay. O comportamento, o homossexualismo é um comportamento, não é uma condição. A condição é aquilo que a gente nasce. Por exemplo, a gente já nasce com a cor da pele negra, amarela, branca, parda e assim por diante. As características corporais são determinadas biologicamente. Mas o homossexualismo nem é doença e nem é uma condição genética. É um comportamento, como qualquer outro comportamento. Só que é um comportamento contrário à vontade de Deus, como também outros comportamentos, porque o sexo foi criado para ser praticado entre o homem e uma mulher dentro do casamento. Então, o homossexualismo é pecado, a fornicação é pecado, a pedofilia é pecado, a bestialidade é pecado, a prostituição é pecado, o adultério é pecado e assim por diante. Nós não concordamos com a chamada ideologia de gênero que se ensina por aí, que a questão da sexualidade humana é determinada pela questão social, né? E que a criança, quando nasce, tem países aí, em alguns locais até deram já liminar na justiça, para registrar a pessoa, nem colocar como sexo masculino nem feminino. Depois que o menino ou a menina crescer, vai decidir que orientação sexual vai ter. Isso aí é uma atitude, um comportamento que não condiz com a palavra de Deus. Mas vamos avançar no nosso tema, tópico 3.4, diz professor Calafange que o casamento também, uma das características dele é a indissolubilidade, né? Que foi Deus que criou o casamento para permanecer até que a morte os separe. Como diz Jesus em Mateus 19:6, o que Deus ajuntou não o separe o homem. Mas vamos fazer mais um intervalo e daqui a pouco a gente retorna para o quarto e último bloco da nossa lição, quando o professor Calafange dará continuidade a esse tema da indissolubilidade do casamento. Fique conosco. Muito bem, meus amados amigos, telespectadores da Escola Bíblica Dominical em Debate, né? Estamos de volta, novamente ainda falando sobre o tópico 3, né, e o subtópico 4, né, onde nós estamos falando sobre uma das características, um dos princípios básicos, né, do casamento. E aí nós estamos falando agora sobre a indissolubilidade, né, que é justamente o projeto inicial de Deus para que o homem e a mulher se dessem em casamento e que esse casamento não viesse a se romper, a deixar de existir, para que não houvesse separação. Nós vamos perceber no Evangelho, quando o próprio Jesus ele é indagado, ele é questionado, quando alguns se achegam a ele e diz que Moisés lhes autorizou a carta de divórcio, né?
E o Senhor Jesus, ele fez uma afirmação que é interessante nós atentarmos. Ele diz que no princípio não era assim, mas que isso foi dado por conta da dureza do vosso coração. Então nós temos que entender inicialmente o seguinte: Deus ele instituiu o casamento, ele instituiu a família, e de forma que esse casamento ele não viesse a dissolver, para que não houvesse separação. A ideia inicial de Deus é que o homem case com a sua mulher, a mulher case com o seu marido, e que esse casamento perdure até a morte, até que um dos dois venha a falecer. Aí sim pode acontecer esse rompimento, mas enquanto os dois estiverem vivos, esse casamento tem que perdurar. Hoje nós percebemos na sociedade atual a facilidade que se tem, né, de se separar. Motivos, né, diversos, até mesmo simplesmente por não se dar um com o outro, né, por serem incompatíveis os valores um dos outros. Mas esse não é o projeto original de Deus. Mas biblicamente nós vemos que Deus ele ainda abre algumas exceções, não no projeto original, mas por conta da nossa dureza de coração, quando nós vemos que o casamento ele pode vir a se dissolver a partir do momento em que há uma traição, onde vem a acontecer justamente a palavra correta, né, pastor Fábio, para isso, né, que seria adultério. Justamente o adultério, né? Quando o homem ou a mulher ele vem atrair o seu cônjuge, né, tendo uma relação sexual ou uma relação emocional com uma outra pessoa do mesmo sexo ou de outro sexo. Então, essa é uma das bases que nós temos que trabalhar dentro do casamento. Por exemplo, outro ponto também que nós vemos, onde há a dissolução do casamento, fora a infidelidade conjugal, que é o que nós falamos agora, também é quando o outro cônjuge, um cônjuge abandona o outro, né? E este não comunga da mesma fé, né? Este não é um cristão e ele resolve deixar a sua esposa ou a sua esposa resolve deixá-lo, e aí o Senhor, segundo a palavra de Deus, ele permite que esse casamento venha a se dissolver. Não é assim, professor Fábio? É verdade, professor Calafange. O projeto original de Deus é a indissolubilidade do casamento. Jesus disse: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Essa é a vontade de Deus, porém, em alguns casos, nessas duas exceções de infidelidade conjugal e de deserção por parte do cônjuge descrente, é que a Bíblia permite o divórcio. O tópico 4 da nossa lição fala sobre o desafio da igreja. O desafio da igreja. E esse tópico 4.1 e o 4.2, ele trata muito sobre a questão atual. Em muitos países já se aprovou o casamento gay, o casamento homoafetivo, institucionalizando, e os parlamentos de muitos países, como também o sistema judiciário, acham brechas em todas as leis para poder institucionalizar modelos de família, modelos de casamento, que são modelos diferentes e estranhos à vontade de Deus e modelos diferentes ao plano de Deus esposado aqui na Bíblia Sagrada. Então, por meio de leis, cria-se muitas configurações familiares, e hoje em dia nós vemos que não somente em nível do parlamento, mas da sociedade de modo geral, está cada vez mais crescendo, e com o apoio da mídia, o incentivo a essas práticas sexuais contrárias à palavra de Deus, e de um modo que, como diz o tópico 4.1, está quase que se institucionalizando a iniquidade. Inclusive, no Plano Nacional de Direitos Humanos, de 21 de dezembro de 2009, tem lá toda uma política para que o Estado reconheça todas as configurações familiares constituídas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, com base na desconstrução da heteronormatividade. Então, há toda uma política estatal e também todo um apoio da mídia
para fazer uma divulgação, um ativismo pregando o casamento homossexual e querendo que todo mundo concorde com isso. É importante a gente entender e colocar que o Evangelho, a Bíblia Sagrada, não concorda, discorda desse tipo de casamento, desse tipo de relação, de qualquer relação homoafetiva, de qualquer relação que não seja essa colocada na Palavra de Deus. E o fato de nós, como cristãos, crermos e praticarmos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e o fato de não concordarmos com o casamento gay não significa que não amamos os gays, não significa que somos homofóbicos, não significa que somos preconceituosos. Não, senhor, temos opinião formada e opinião formada com base na Palavra de Deus. Então, nós não podemos concordar com o ativismo gay, mas também não podemos concordar com o ativismo anti-gay, com o ativismo antissexual. Então, temos que ter equilíbrio, saber tratar dessas coisas, separar as coisas, sempre colocando a verdade da Palavra de Deus com amor e ajudar as pessoas, porque Jesus ele é poderoso para transformar todo e qualquer pecador, seja adúltero, seja impuro, seja fornicário, seja um beberrão, seja lá quem for, um corrupto, seja lá quem for, Deus é poderoso. Inclusive, 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11, depois você lê aí na sua Bíblia, 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11, Paulo fala que lá em Corinto tinha pessoas que antes de ser crente cometia muitos tipos de pecado, mas depois que foi crente em Jesus Cristo, eles abandonaram e deixaram várias práticas pecaminosas, e é isso que o Evangelho faz, professor Calafange, na vida de todo aquele que aceita Jesus como Salvador. Muito bem, meus amados irmãos, tudo aquilo que nós discutimos corrobora com esse próximo subtópico, a inversão de valores, está dentro daquilo que nós discutimos. Aquilo que antes era um valor originário, hoje está acontecendo mudança e nós estamos percebendo justamente essa diferença, essa mudança daquilo que era antes e aquilo que está passando a ser hoje. E quem tem um pensamento original começa a ser como uma pessoa retrógrada, uma pessoa que não evoluiu junto com a sociedade e acaba até tendo tolhido a sua própria ideologia, acaba até tendo tolhido o seu próprio pensamento sobre aquele assunto. Mas nós também queremos aproveitar esse momento e falar também, nós encerramos esse trimestre e nós queremos apresentar a nova lição do próximo trimestre, que tem como tema principal a obra da salvação. Então essa será a nossa nova lição nesse trimestre, onde nós estaremos aprendendo um pouco mais. São 14 lições falando sobre esta obra redentora de Jesus Cristo, ou seja, a salvação. E nela nós vamos ter aqui algumas lições. Vamos falar de Jesus Cristo, é o caminho, a verdade e a vida. Então, são as lições que nós iremos abordar durante esse trimestre. A lição 1, uma promessa de salvação. Lição 2, a salvação na Páscoa judaica. 3, a salvação e o advento do Salvador. Lição 4, salvação, o amor e a misericórdia de Deus. 5, a obra salvífica de Jesus Cristo. Lição 6, a abrangência universal da salvação. A 7 vai falar sobre a salvação pela graça. A lição 8, salvação e livre-arbítrio. A lição 9, arrependimento e fé para a salvação. Lição 10, o processo da salvação. A 11, adotados por Deus. Lição 12, perseverando na fé. A lição 13, glorificados em Cristo. E a última lição, a 14ª, vivendo com a mente de Cristo. Muito bem, meus queridos telespectadores, o debate continua na nossa sala da Escola Bíblica Dominical, lá na nossa igreja, na nossa congregação. Convidamos você e sua família para ir à igreja, ir à Escola Bíblica Dominical, estudar a Palavra de Deus. Aproveite neste final de semana e adquira sua nova revista da Escola Dominical e se matricule, renove a sua matrícula para o próximo trimestre. Vamos estudar lições maravilhosas a respeito da soteriologia, a respeito da doutrina da salvação. Deus abençoe, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser.